Olá, pessoal! Vamos para a nossa quarta aula, né, de Photoshop. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Vamos abrir aqui o Photoshop. Hoje a gente vai começar a trabalhar com a nossa primeira imagem no Photoshop, tá bom? É algo que eu preciso orientar vocês, é o seguinte. A gente não pode ficar pegando qualquer imagem do Google, né? Quando eu faço uma busca lá pelo Google, eu não posso ficar usando qualquer imagem, porque as imagens elas têm direito autoral, né, de quem a criou. Então a gente tem que tomar um cuidado. A gente costuma, né, a pegar essas imagens de banco de imagens gratuito. Aí tem esse banco de imagens aqui, que é o Pixabay, né? Ele é fantástico, gente. Ele tem fotos, tem ilustrações, vetores, vídeos e a qualidade é muito boa, né? São fotógrafos, são pessoas que produzem material para essa plataforma. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui duas imagens. Essa imagem, que ela deve estar como vírus, se vocês colocarem vírus aqui, ela vai aparecer, tá vendo essa imagem aqui, vírus máscara, e a outra é de um gavião. Então, se colocar gavião, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Peraí, pessoal, vamos colocar assim, ó. Isso. Aqui, essa imagem, tá vendo? Águia, retrato, bico. Então, essa imagem aqui, a gente vai baixar, tá? Eu baixei em 1280. Então, vocês vão utilizar. Eu vou mandar as imagens para vocês também, tá? Mas só para entender que eu estou usando essa imagem aqui desse banco de imagens. Para abrir a imagem, eu vou aqui em abrir, né? Eu abri o Photoshop e já vou em abrir. E eu salvei aqui imagem, imagens diversas. Eu vou abrir primeiro a imagem do vírus, né? Que é a Terra aqui, usando o planeta Terra, né? Usando uma máscara, certo? O que a gente vai fazer, pessoal? Eu gostaria dessa imagem aqui do planeta Terra com a máscara, mas sem fundo, né? Eu gostaria dela sem fundo para eu colocar nesse PowerPoint aqui, ó, que o fundo é preto. Mas como que eu vou fazer isso? Então vamos lá, vamos entender o que a gente vai fazer. Essa imagem, ela tá nessa camada aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar ela, tem várias formas de se fazer, tá? Eu vou ensinar uma aqui, que vai ser pegando esse retângulo de seleção, clicando e arrastando, aí a gente vai pressionar Ctrl C para copiar. Aí eu vou em arquivo novo, vou pedir um novo documento, tá? Ele já vai, como eu copiei o documento anterior, ele já coloca o arquivo novo que eu vou criar no mesmo tamanho, automaticamente ele faz isso. Então, eu vou deixar, eu vou vir aqui, ó, vou colocar na cor transparente. Criar. Tá vendo? Ele criou. Então, aqui eu tenho a imagem original e aqui eu tenho a nova imagem que eu criei. Agora, eu vou colar, essa imagem veio pra cá. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma outra ferramenta de seleção, tá? O intuito da aula de hoje é a gente usar as ferramentas de seleção. A gente vai vir aqui, ó, na quarta ferramenta, né, vai estar esse ícone aqui, ó, ferramenta de seleção objeto. A gente vai escolher a varinha mágica. Vai clicar no amarelo. Tá vendo que ele fez uma seleção em volta do amarelo? Aqui tem uma tolerância que você pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, se eu colocar uma tolerância de 100, olha que interessante, ó. Ele vai pegar até esse verde aqui, porque ele entende que tem uma tolerância maior e que ele tá valendo como esse tom de amarelo que eu selecionei. Se eu colocar 20, olha, tá vendo? Já reduz um pouquinho mais. Então, vou deixar ali 20 e vou deletar. Olha que legal. Depois eu vou clicar aqui, ó, e vou deletar aqui também. Perfeito. Feito isso, agora eu quero reduzir o tamanho, né, desse espaço transparente. Então, a gente vem nessa outra ferramenta aqui, ó, que é a cortar. E aí eu só puxo, opa, cuidado só para não tirar da posição aqui, ó. Vou puxando, tá vendo? Bem aqui na lateral, ó. Vou deixando mais rente aqui a imagem. Perfeito. Enter para cortar, cortou. Agora eu vou salvar. Para essa imagem ficar sem fundo, a gente tem que salvar num formato chamado PNG. Então, vou em arquivo, salvar como. Aí, no computador, eu vou salvar, né? Eu vou salvar aqui em documentos, atividades Photoshop.
Eu vou colocar. Você pode salvar o projeto do Photoshop se você quiser, tá? Por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, Globo Mask de máscara, né? Eu vou salvar o projetinho, então eu vou deixar em PSD. Se eu precisar trabalhar no Photoshop de novo, eu tenho ele ali, né? Agora eu vou salvar o produto final, ó, salvar como. A gente vai mudar aqui para PNG. Por que PNG e não outro tipo de formato? Porque o PNG é a imagem sem fundo. Não adianta nada eu fazer tudo isso e salvar como JPEG, porque daí vai ficar com fundo branco. Então eu tenho que colocar PNG, salvar. Ok. Agora olha que legal, ó, vou vir aqui no meu PowerPoint, vou inserir essa imagem só para vocês visualizarem aí. Então, aqui em documentos, né, atividade Photoshop, aqui ó, Globo Mask, inserir. Olha que legal, gente, sem fundo, tá vendo? Fantástico, né? Então é assim que a gente faz para tirar o fundo de uma imagem. Tem outras formas também, depois a gente vai aprendendo, tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fechar aqui. Agora a gente vai abrir a imagem do gavião. Então, abrir novamente. Eu salvei a imagem do gavião aqui em imagens diversas. Esperar ela abrir. Pessoal, aparece essa perguntinha aqui, ó. O documento Gavião não foi possível um perfil RGB, né? Que vocês já viram na última aula, né? Que é vermelho, verde e azul, né? Que faz a combinação das outras cores. Incorporado. Aí ele pergunta o que eu desejo fazer? Deixar como está? Não efetuar gerenciamento de cor? Atribuir um RGB ativo ou atribuir um perfil? A gente vai deixar como está mesmo, tá? Em compatibilidade, mas não tem problema. Aqui, pessoal, se eu for usar a varinha mágica, olha, tá vendo? Porque a varinha mágica, ela pega por tonalidade, então não vai dar certo, tá? Eu tenho outras ferramentas aqui, ó, seleção rápida, por exemplo, tá vendo, ó? Seleção rápida pode ser que ajude, ó, mas vai fazer uns cortinhos aqui no gavião, mas até que funciona bem. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Que tipo de seleção a gente vai usar agora? Não é esse objeto aqui não, tá? Peraí. A seleção que a gente vai usar, pessoal, deixa eu até mostrar. Ó. Aqui eu tenho a ferramenta mover, que eu consigo mover objetos na tela, né? Aqui eu tenho a ferramenta seleção retângulo, elipse, tá vendo? De linha. E aqui embaixo, essas ferramentas são as que a gente mais usa para selecionar objetos, tá? Onde eu quero fazer o contorno. Então tem aqui, ó, ferramenta laço, tem a laço poligonal e tem a laço magnético. Só pra gente atender, ó, vou pegar a laço. A laço é livre, tá vendo? Ó, você faz a seleção. Ctrl D, cancela a seleção. A poligonal, ela é legal porque você pode fazer assim, ó, você vai por pontos, tá vendo? Até chegar no ponto inicial, ele vira uma seleção. E aí tem a magnético, que ela vai criando pontinhos de magnetismo, tá vendo? Ó, aí se você errar um pontinho, você volta com delete. Na poligonal também dá pra fazer isso, tá? Vou apertar delete, ó, ele tá voltando. Ctrl D, com o ESC, perdão, para cancelar. Quando a gente não fecha a seleção ainda, a gente aperta ESC. Mas imagina assim, ó, por exemplo, eu quero, tá vendo? Olha que legal, ó, essa poligonal, ela vai reconhecendo aqui, ó, as cores. E aí ela vai fazendo a seleção do gavião. Olha que bonitinha. Ela tá funcionando bem aqui, ó. Pessoal, para fazer seleção, a gente tem que ter muita paciência, porque não é algo fácil, tá? Aí aqui a seleção eu posso fechar por fora. Ó, tá vendo que eu deixei tudo tortinho? Se eu apertar delete, ele vai tirando os pontos que eu errei. Eu posso até passar essa seleção aqui, o que eu vou ter que passar mais com cuidado, ó, devagar e clicando. Deleta.
Vai ter ponto que não vai ter jeito, vai ter que ir bem devagar. Aí, fechou. Aí o que eu posso fazer? Ctrl C para recortar esse gavião. Aí eu peço um documento novo, né? Coloco aqui ó, a cor do plano de fundo transparente. Ctrl V, colo o gavião aqui. Olha que legal, né? Ele já tinha esse recorte aqui, ó, tá? Depois a gente pode colocar sombra para suavizar, né? Mas ó, legal, não é? Aí para deixar sem fundo também, eu teria aqui em arquivo, salvar como. Aí eu vou salvar aqui só para vocês visualizarem, tá? Vou salvar aqui como PNG, não esqueçam disso, tá? Se não salvar como PNG, não fica sem fundo. Então agora eu vou colocar no PowerPoint também, pra gente dar uma olhada. Olha que legal. Bacana, né, pessoal? Bom, pessoal, o intuito, né, dessa aula era vocês aprenderem as ferramentinhas de seleção. A gente usou retângulo, viu como funciona aqui a laço, a poligonal, a magnético. Cada um tem uma afinidade. Eu gosto muito da poligonal, só que hoje ficou mais fácil usar a magnético, né? Porque daí ela foi fazendo a diferença das cores ali. Aí tem a varinha mágica também, né? E a seleção rápida que vocês viram. Então, é assim que a gente faz para selecionar objetos numa imagem, para levar para outros locais, né? Para fazer recorte, duplicar. Então, é essas ferramentas que a gente usa aqui. Bom, pessoal, além das ferramentas de seleção, a gente aprendeu também a ferramenta que faz recorte, né? Que eu consigo recortar a parte da imagem, né? Então a gente também aprendeu essa ferramenta. E outra coisa que eu não sinalizei para vocês, né? Foi que todas essas ferramentas, aqui na barra de propriedades, a gente tem mais opções dela. Mas aí a gente vai conhecendo essas opções conforme a gente for utilizando, tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula tem mais, aí a gente vai continuar aí conhecendo as ferramentas do Photoshop para poder criar logo, né? Criar o layout do site. Tudo que a gente tem de imagem gráfica dentro de um site, a gente cria no Photoshop. Se eu quero um botão diferente para o usuário clicar, eu posso criar no Photoshop, tá? Hoje muita coisa a gente consegue fazer no CSS, então vocês viram lá o botão, né, que a gente criou na nossa home lá, no site da sorveteria, a gente fez pelo CSS, mas quando a gente quer algo um pouco mais diferente, que a gente não consegue fazer pelo CSS, a gente faz no Photoshop e chama a imagem e coloca link lá no HTML, no CSS, tudo bem? Bom, pessoal, é isso por hoje, até a próxima aula. Façam os exercícios aí, hein? Bons estudos!